Meus amados, o que me empolga no ministério de Jesus é aquele momento que ele está na cruz e ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Este momento, gente, ele vence toda a natureza humana de raiva, de ira, de perseguição, de vingança, enfim, ele consegue concentrar o que seria sentimentos humanos que poderiam se manifestar de outra maneira. Ele simplesmente podia dar uma ordem que nós sabemos que os anjos viriam e poderia acabar com toda aquela situação. Mas ele faz uma oração de reconciliação, porque ele está debaixo de um mover de Deus de reconciliação. De vez em quando, eu acho que nós esquecemos esse princípio básico, que foi como Jesus nos salvou, com o espírito de reconciliação. Então, a palavra de Deus lá na grande comissão, em Mateus 28, ela é interessante porque o Senhor, ele invoca toda a autoridade no céu e na terra e diz: ela está comigo agora, para dar uma ordem incrível, que na verdade eu e algumas pessoas chamamos como o canto do cisne. Você sabe que dificilmente você vai ver um cisne cantando, mas o cisne canta, por incrível que pareça. E o cisne canta no seu último fôlego de vida. É como se fosse o testamento do cisne, a última vontade. E em Mateus 28, nós vemos exatamente a última vontade de Jesus na terra. E ele invoca essa autoridade para dar uma das ordens mais importantes que ele daria para nós como igreja. E ele diz: ide por todo o mundo, fazeis discípulos em todas as nações. Então, na verdade, gente, nós nascemos e fomos criados e estamos sendo preparados e capacitados para ser pai de nações, porque um discipulador nada mais é do que um pai espiritual. Mas como que podemos discipular nações? Eu tive a oportunidade, inclusive o Aloysio comentou com vocês, eu jamais pensei na minha vida como advogado, e muito menos como um pastor, que eu ia ter a experiência que eu tive há 2 anos atrás, de ser convidado para falar na OEA, Organização dos Estados Americanos. Falei para 35 nações ao vivo, traduzido em 4 línguas diferentes, na presença de 35 embaixadores. E foi a pregação, uma das pregações mais curtas que eu fiz na minha vida, mas foi uma das pregações mais contundentes. Eu comecei pedindo perdão na OEA pelo pecado do Brasil que lançou nas nações a corrupção. Sabe por quê? Porque se nós queremos discipular nações, nós temos que estar debaixo de um espírito de reconciliação. E não existe reconciliação sem nós admitirmos que estamos errados e pedirmos perdão. Então eu comecei pedindo perdão. Daí eu falei da importância daqueles homens não votarem por hipótese nenhuma a aprovação do aborto e nem da ideologia de gênero. E a palavra parece que foi tão impactante que um dos autores da proposta, que era o representante do Uruguai, veio falar comigo. E depois de 45 discursos ele disse: eu quero lhe falar que a sua palavra foi tão impactante que hoje
me fez pensar em algo que eu nunca tinha pensado. Então, eu vi ali, eu tive uma experiência de discipular nações. Eu não estava falando com discípulos, mas eu estava falando com representantes de nações. E eu pude ver que as nações, elas são conquistadas de uma maneira diferente, e que o Senhor nos mostrou através da vida de Eliseu como ser um discipulador de nações. Porque para você discipular nações, a primeira coisa que tem que estar visível na tua vida é a manifestação do espírito de reconciliação. Então eu gostaria de usar como base o texto de 2 Reis, capítulo 6, verso 21 até o 23, que diz assim: E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Ferirás tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. A gente vê aqui a iniciativa do profeta usando não o poder de Deus como ele usou para levar aqueles prisioneiros cegos até o rei, mas ele usa um poder muito maior, que foi o poder usado na cruz. E aquilo que a gente está acostumado a ver as pessoas falarem quando elas estão sendo depreciadas ou coisa parecida, que elas dizem assim: o Senhor diz que porá uma mesa entre eu e os meus inimigos. Mas eles não compreenderam ainda que quando Deus põe uma mesa, é para você sentar e comer com os teus inimigos. Isto é a manifestação do Espírito de reconciliação. E foi o que o profeta usou. Ele disse: não, você não vai matar ninguém, você não vai ferir ninguém desses. Sabe por quê? Porque esses você não trouxe eles a espada e nem com o teu arco. Esses vieram o quê? No poder de Deus. E pelo poder de Deus, a conquista é para a reconciliação. Então, monta uma mesa diante dos teus inimigos, e que eles comam e bebam, e depois libere para as nações. Sabe o que a gente está vendo muitas vezes no corpo de Cristo? É que não existe essa manifestação de perdão, não existe essa manifestação de reconciliação. Leva-se para outro termo que o reino é conquistado à força. Na verdade, a força você não manifesta contra pessoas. É o que a palavra diz: a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas é uma batalha espiritual. E na batalha espiritual, a que venceu o inimigo na cruz foi esse espírito de reconciliação. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, eu gostaria de falar algo que a gente nota nessa passagem de Reis. A coisa, ela é uma lição de discipulado de nações. O profeta, ele se põe como intercessor para discipular Israel e o inimigo. E quando acontece isto, a primeira arma que Deus te dá, quando você tem um coração reconciliador, é que você vai conhecer os planos do inimigo. Tanto é que os planos do inimigo, antes de acontecerem, o profeta já sabia o que ia acontecer. A revelação, essa palavra de conhecimento que Eliseu tinha, na verdade não era porque ele ia usar isto contra o inimigo,
mas ele usava isso para defender a sua nação. Então nós não vemos o profeta como uma arma do Senhor contra o inimigo, mas nós vemos um objetivo primeiro, é o quê? Reconciliar as nações. Então a primeira coisa que ele usa é o quê? A revelação, porque o Senhor na reconciliação, ele vai mostrar os planos do inimigo. A segunda ferramenta tremenda que acontece quando está debaixo desse espírito de reconciliação é que ele começa a salvar e livrar as pessoas que estão envolvidas na guerra. É interessante que no verso 6, 10 de 2 Reis diz assim: pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, se guardou ali não em uma nem em duas vezes. Quer dizer, ele salvou o rei de Israel várias vezes. E com o espírito de reconciliação, nós somos usados por Deus para salvar pessoas de várias situações. É a palavra branda, que tanto a Bíblia diz. Quando em uma luta, em uma batalha, e principalmente em uma batalha espiritual, nós temos que ter a palavra branda. Eu sou um guerreiro, por natureza, fui treinado para isso. Eu fui oficial do exército, fui comandante do pelotão operacional, eu fui preparado para matar e para morrer. É uma característica minha, dentro da minha coragem, de tudo. Eu fui treinado para Deus, mas eu quero dizer para vocês, tem guerras que não se vence com armas de ataque. Tem guerras que se vence com reconciliação. Eu e a Cida Nicolau na UEA e havia uma guerra, principalmente dos LGBTI contra a igreja. E eu falei para Cida: Cida, você é contra os LGBTI? Não. Eu digo, eu também não. Eu, na verdade, tenho um grande amor por eles. E sabe o que nós fizemos com eles? Nós convidamos eles para jantar. Porque se nós queremos vencer uma batalha em terra, nós temos que ir com um espírito de reconciliação. Não só jantamos, como pagamos a janta. E eu fui surpreendido esses meses atrás por um deles dizendo que tinha ido na igreja lá na Bolívia e que a primeira coisa que ele se lembrou entrando na igreja foi da minha pessoa. Inclusive eles me convidaram para abrir uma igreja para que os LGBTI pudessem ouvir a palavra de Deus. Porque isso daí virou uma guerra muito grande, de um lado e do outro, quase uma luta que a gente sabe que o inimigo transformou isso em uma batalha que não é verdadeira. E ele disse que quando ele entrou naquela igreja e ouvia a palavra, ele lembrava de mim. Sabe por quê? Porque em toda esta luta que foi feita na UEA, até então não tinha usado esta ferramenta, reconciliação. Eu trabalhei muitos anos com homossexuais e eu sei que a maioria deles são vítimas. A maioria deles não tem perspectiva outra a não ser aquela situação. E ali eles encontraram um homem e uma mulher que resolveu sentar com eles, não julgá-los, não acusá-los, não fazer absolutamente nada,
mas comer junto com eles. Então são ferramentas que reconciliam pessoas, reconciliam nações, reconciliam poderes. E o profeta, ele começa a salvar o rei de Israel, e isso dá credibilidade para ele, porque a revelação faz isso. Mas por ele ter esse espírito de reconciliação, ele consegue uma terceira vitória. E qual é a vitória? Ele começa a se colocar na brecha. Gente, se nós não tivermos o espírito de reconciliação, nós não vamos nos conseguir pôr na brecha. Porque nós vamos ter lado. E o lado vira partido. E o partido vira disputa. Então só o espírito de reconciliação nos mantém neutros. Interessante que o profeta Eliseu nos ensina como reconciliar nação nessa hora de uma maneira tremenda. Ele começa a ser intercessor, porque na verdade ele era o quê? Pacificador. Esta é a palavra, gente. Ser pacificador de nações. E como pacificador viramos o quê? Discípulo de nações. Se não bastasse isso, o espírito de reconciliação abre os olhos daqueles que não conseguem ver nada. É tão tremendo porque Geazi chega agora, porque na verdade, como intercessor, você chama a guerra para você. E quando o exército inimigo cerca Eliseu, Geazi, aquele rapaz que estava ali, ele não vê outra coisa, só o exército inimigo. E a capacidade do reconciliador é não só ver o inimigo, mas ver o quê? As forças amigas. Ver o sobrenatural de Deus no meio da batalha. E ele diz assim: Senhor, abra os olhos de Geazi. E agora Geazi vê a multidão de anjos, de cavalo, de carros, de tudo. Quem tem essa capacidade de abrir a visão, de curar a cegueira no meio da batalha? Só um pacificador, só um reconciliador. E isso fez Eliseu. Mas ao mesmo tempo que ele abre a visão, ele usa algo tremendo, que logo em seguida ele usa contra o inimigo, ele cega as forças inimigas. Porque o conciliador, ele consegue se esconder do inimigo. Todo furor, toda guerra, toda manifestação de violência simplesmente cessa diante de um reconciliador. O inimigo não consegue te ver. E foi isso que aconteceu com Eliseu. Todos ficaram cegos. Imagina aquela fila de um exército inteiro, porque eles tiveram que ir agarrado um do outro, porque agora a qualidade do intercessor reconciliador é que ele vai levar a guerra para o lugar correto, no âmago da questão, e principalmente vai levar no problema. E ele pega aquele exército de cegos e leva na frente do rei, porque o que estava alimentando a guerra era o orgulho, a vaidade, a possessão e tantas outras coisas de dois reis que levaram duas nações para a guerra. E por mais que ele tenha protegido Israel, tenha protegido o rei, agora ele pega o inimigo e leva na frente do rei. E quando ele chega, está aquela passagem que eu li no início. O rei já quis prevalecer agora sobre um exército que não tinha condições nem de se defender.
E agora o profeta começa a discipular os reis. Porque antes de se reconciliar uma nação, ele sabia que tinha que reconciliar os líderes. Às vezes eu penso que nós pastores, nós líderes, temos nos acostumado a viver debaixo da ação de um outro espírito. É incrível, porque nesse mesmo livro, Eliseu está em Samaria e temos ali 4 leprosos. E os leprosos ali pegando os alimentos, pegando as riquezas dentro de uma tenda, e um deles acorda da ganância, acorda da luta pela sobrevivência e diz: não é justo. Não é justo que a gente tenha tudo e a cidade esteja morrendo. O que aconteceu ali? O que aconteceu é que aqueles 4 que foram humilhados, pisados, espizinhados, aqueles que não eram, eles eram tão rejeitados que eles eram postos para o lado de fora da cidade, iam morrer primeiro. Eles precisavam ter um encontro real com Deus, porque, gente, quando nós temos um encontro real com o Senhor, nós abrimos mão da ganância, nós abrimos mão dos nossos direitos. É tão interessante ver José, por que ele é o homem mais justo? A Bíblia diz que ele era justo. Para ele ser justo, ele teve que abrir mão dos seus direitos de apedrejar Maria. Então, justo não vem de justiça. Justo vem de se ajustar com a vontade de Deus. E a vontade de Deus era o quê? José, case com Maria. Então, em muitas guerras e lutas que nós travamos, nós às vezes impomos e queremos trazer o quê? Justiça. Quando deveríamos trazer o quê? Espírito de reconciliação. E no espírito de reconciliação, eu abro mão dos meus direitos, eu abro mão das minhas ofensas, eu abro mão das minhas rejeições, eu abro mão das minhas feridas, eu abro mão de tudo, só para reconciliar. É o exemplo de Jesus na cruz. Ele tinha todo o direito e ele abriu mão de todos os direitos para nos reconciliar ao Senhor. E agora o profeta dá a maior lição para reconciliar as nações e discipular nações. Porque quem está debaixo do espírito de reconciliação, ele causa liberdade aonde ele está. E todos aqueles que aparentemente eram prisioneiros da cegueira e de Israel, agora participam de um banquete e são postos livres. Eu pergunto para vocês, este rei que podia ter perdido uma tropa inteira, o que vai pensar diante de uma ação de reconciliação dessa? O que vocês estão me falando? O rei de Israel deu um banquete para vocês, mas nós estamos em guerra. Não, eu não acredito. E ele libertou vocês? Não. Isto está naquilo que Deus falou. O que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. Só debaixo do espírito de reconciliação, que manifestou-se na cruz com Jesus, é que nós podemos causar tal impacto nas nações. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. O que as nações estão precisando é manifestação de reconciliação. No fundo, pedindo de perdão.
no fundo, reconhecer que estamos errados. No fundo, liberar perdão. Vocês são pastores, como eu também sou, e a gente vê quantas pessoas estão dentro das nossas igrejas e não conseguem ser curadas. Por quê? Porque trazem nos seus corações doenças tão terríveis que não só estão na sua alma, mas entraram no seu corpo. Eu, numa ocasião, estava em uma igreja orando e fui orar por uma mulher com câncer. E na hora que eu estou orando, Deus me falou: eu não vou curar. Eu digo: meu Deus, por quê? A tua palavra diz que é um sinal, imporão as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Por que você não vai curar? Ele disse: porque até hoje ela não conseguiu perdoar o seu pai. Tem muitas pessoas presas. Essa semana eu ministrei uma escola que eu tenho sobre liberação de portais, e eu estava em uma turma com 23 pessoas. Das 23, 19 estavam presas em calabouços espirituais e quase todos provocados pelo quê? Falta de perdão ou de liberação de perdão. Então, meus amados, a maioria das doenças, a maioria dos problemas familiares, a maioria dos problemas da nação, elas estão patinando nesta lama. Falta de perdão. Depois da liberdade, que esse profeta agiu e discipulou nações, ele resolve permanentemente o problema. A palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 6, verso 23, diz assim: e não entraram mais tropas sírios na terra de Israel. Não tem como se resolver um problema sem reconciliação. Se nós queremos resolver a guerra definitivamente, nós temos que passar pela manifestação desse Espírito. O mesmo Espírito que ganhou a grande batalha na cruz. O Espírito de reconciliação. Então eu gostaria de convidar os irmãos, se algo está pesando no teu coração, isto é, se você tem alguém preso no coração e está conduzindo essa pessoa por muito tempo no teu coração e não consegue liberar perdão, esta é uma ocasião importante. Eu passei uma experiência naquela época que o Aloísio esteve comigo em Palmas. Ele desceu do nosso púlpito e me disse uma palavra decisiva. Ele disse assim: Coraiola, é muito difícil pregar neste lugar. Existe muita oração contrária, existe muita inveja. Citou algumas coisas. E só tem uma maneira. E eu perguntei para ele: mas sim, o que eu faço? Ele disse: só tem uma maneira da gente ganhar essa guerra. Aquele que abençoa será abençoado. Então eu sugiro a você compra alguns litros aí de azeite e nós vamos passar essa madrugada indo na frente de cada igreja de Palmas. Vamos ungir as portas das igrejas, vamos profetizar e abençoar cada ministério, cada igreja. E aquela madrugada, eu e ele fizemos isso. Quem abençoa será abençoado. Mal se paga com bem. O Espírito da reconciliação salvou a humanidade.
E o Espírito da reconciliação continua trazendo liberdade aos cativos de coração. Então, se você tem alguém no teu coração preso, eu gostaria de fazer um tempo agora para que você pudesse liberar essas pessoas. Grande parte dos pastores foram perseguidos, de alguma forma, por igrejas, por líderes. Muitos discípulos não foram entendidos pelos seus discipuladores, pelos seus líderes. E nós iniciamos o ministério, às vezes, para enfrentar qualquer guerra. E esquecemos o quê? Que primeiro temos que reconciliar. Eu quero encerrar contando para vocês a minha história. Eu fui muito perseguido pela minha convenção. O presidente da convenção deu ordem para me reprovar no exame de teologia sistemática, de eclesiologia e de ética. Foi criada uma comissão com um objetivo: não queimar ninguém e me reprovar, não receber a minha igreja como igreja. Eu fiz 7 horas de prova oral, porque o objetivo era reprovar. E eu nunca fui para seminário, então eu já tinha essa desvantagem. Como eu vou fazer uma prova de teologia se eu não tinha nem preparo para isso? E 7 horas de prova oral, para vocês terem uma ideia, me pediram até o sexo dos anjos. E a minha média final foi 9. Com todo esse nível de pregação. Você lembra que eu falei para vocês que o Aloísio me provocou o primeiro jejum de 40 dias? Pois eu fiz essas provas debaixo de um jejum de 40 dias. Porque ele me avisou, ele teve uma revelação, ele disse: quando prepararem uma forca para você, dê mais corda, porque os inimigos serão enforcados na forca que te prepararam. E eu perguntei para Luiz: mas o que eu vou fazer então? Ele diz: comece um jejum de 40 dias. E eu estava de jejum de 40 dias nessa época, quando foi marcada a prova, foi marcada a reunião, foi marcado tudo isso. E resultado, apesar de toda a guerra, eu passei e foi ordenado pela minha convenção. E a igreja foi recebida como igreja. 3 anos depois, um dos pastores que fazia parte dessa comissão disse na reunião: gente, nós temos que acabar com essa hipocrisia. Todo mundo sabe que nós tínhamos ordem para reprovar o Coraiola e não receber a coinonia, só que nós estávamos lutando contra Deus. Olha o que esse homem tem feito no nosso estado. E um dos pastores mais novos e que não sabia da história, na hora perguntou: mas como assim tinha ordem para reprovar? O escândalo ficou tão às claras que o meu ex-pastor, que era o presidente da comissão, renuncia à presidência da convenção, na hora. Porque a coisa ficou feia, porque houve uma declaração pública assim, né? E depois do almoço, eu sou eleito presidente da convenção. Agora eu já não sou mais vidraça, mas sou pedra. E agora eu teria caneta. E quando eu estou voltando dessa reunião, o Senhor fala comigo: o que você tem de mais importante no teu ministério? Eu disse: o direito de ocupar o púlpito e falar a tua palavra. Ele disse: exatamente. Sabe como se acaba uma guerra? Aquilo que você tem mais importância, você dá para o teu inimigo que mais te perseguiu.
convida o teu pastor, teu ex-pastor, para pregar na tua igreja. Hoje, o Senhor me leva para as nações. Hoje, o Senhor me leva para Oiá. Hoje, o Senhor me usa demais, muitas coisas. Mas sabe quando que eu venci a minha maior batalha? Quando eu consegui perdoar a pessoa que mais me perseguiu no ministério. Então, por isso que eu quero te dizer neste dia, se alguém está no teu coração, ele não é o teu inimigo. Ele é a motivação que está aí para você ter a maior vitória da tua vida. Libere perdão para ele. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor e Pai maravilhoso, esta palavra de reconciliação é uma palavra muito difícil para vivermos, mas nos dá a coragem, a confiança de sermos perdoadores, de sermos movidos por esse espírito de reconciliação. Nos permita verdadeiramente ser discipulador de nações, ser pai de nações, através da manifestação desse espírito. Nós queremos abrir o nosso coração e liberar, Senhor, todas as pessoas que de alguma maneira estão presas no nosso coração. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos agora todos que de alguma forma nos prejudicaram, nos perseguiram ou fizeram algum mal para nós. Em nome de Jesus, nós liberamos perdão. Em nome de Jesus. Amém. Você é doutor? Dá um like, ativa o sininho, dá um joinha, inscreva no canal.